Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai resolver nessa aula de hoje alguns exercícios para aplicar o conhecimento que nós vimos a respeito de conservação da quantidade de movimento. E a gente já vai aproveitar e trazer também os conceitos lá de conservação da massa, né? Que, óbvio, a gente vai utilizar em praticamente todos os problemas que a gente for aplicar a partir de agora. Então prestem bastante atenção, se ficarem com qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Bom, vamos resolver esse problema. É o exemplo 3.7 do livro do White. Eu tenho um volume de controle fixo que está desenhado aqui nessa figura e ele é composto, né, pelas paredes aqui que controlam o reservatório, né, que controlam o escoamento, e eu tenho essas duas seções aqui, seção 1 e seção 2. Seção 1, a entrada de massa, né, de um fluxo de massa aqui, e na seção 2, a saída de um fluxo de massa, né, que está saindo aqui com velocidade V2, certo? Então, esse volume de controle é fixo, né, um tubo de corrente em regime permanente, então uma informação importante aqui para nós, regime permanente, tem o escoamento da entrada uniforme, outra informação importante, e o escoamento da saída também é uniforme, conforme mostra a figura 3.7. Encontre uma expressão para força resultante no volume de controle. Então, eu quero encontrar qual que é a força resultante aqui nesse volume de controle, certo? Bom, a gente tem algumas equações que a gente já pode aplicar aí, né, como ferramenta para resolver os nossos problemas de fluidos. Primeira coisa, antes de lançar mão dessas equações que nós temos, derivadas lá das leis da física, a gente vai fazer nossas considerações. Quais são elas? Vou escrever aqui. Nossas considerações são que eu tenho, né? Hipóteses. A primeira hipótese é um escoamento permanente, que nenhuma grandeza varia com o tempo. A segunda hipótese, eu tenho escoamento uniforme e unidimensional nas seções 1 e 2. É o escoamento, né, de um fluido, eu posso considerar, então, um fluido incompressível, em que a massa específica não varia. E vou considerar o meu volume de controle fixo. Então, não preciso trabalhar com o movimento do meu volume de controle, né? Conforme a gente viu lá. Então, estão aqui as minhas hipóteses para esse problema, né? Escoamento unidimensional, escoamento permanente, fluido incompressível, volume de controle fixo. Agora, nós vamos passar para o equacionamento. Então, nós temos duas equações básicas, né, que a gente pode tirar lá da lei da física, né? A gente tem a conservação da massa, que nos diz que dm dt é igual a zero para o sistema, né? O que gera isso daqui vai gerar que dt, lá aplicando o teorema de transporte de Reynolds, da integral no volume de ρ dvol mais a integral na superfície de controle de ρ vezes
o produto vetorial entre o vetor velocidade e o vetor normal à superfície vezes dA, onde eu tenho fluxo, né? Isso daqui tem que ser igual a zero. Então, essa daqui, para nós, é a conservação da massa. Dessa equação, o que a gente pode deduzir, né? Para simplificar aqui, já que nada varia com o tempo, esse termo aqui é zero. Resolvendo o outro termo, nós ficamos com o seguinte: a integral de superfície de ρ vezes V vezes N na área é igual a zero. Onde que eu tenho fluxo, né, atravessando uma área? Na seção 1 e na seção 2. Se esse fluxo, né, se essas seções são unidimensionais, se o escoamento através dessa seção é unidimensional, a gente pode simplificar essa integral por um somatório, né? Então, da conservação da massa, a gente vai ter que a vazão que entra, que é ρ, esse produto aqui, para quando está entrando, vai ficar menos V1, né? Vezes área 1. É igual, vou colocar aqui, mais, né, o que está saindo agora na seção 2, vou colocar aqui ρ1, ρ2, vezes esse produto aqui vetorial para uma seção que está saindo, já que o vetor unitário está na mesma direção do vetor velocidade, o cosseno de θ aqui é cosseno de 0, que é 1, né? Então, isso aqui vai dar V2, o próprio V2 positivo, vezes a área 2, né? Isso daqui é igual a 0. Daqui eu tiro que a vazão em massa na seção 1, como a gente viu lá, né? Rho vezes velocidade vezes área é a vazão mássica, né? É igual à vazão mássica que sai pela seção 2. Isso daqui eu deduzi a partir da conservação da massa aplicada a este problema. Uma outra equação que eu tenho, que eu posso aplicar aqui para este problema, é a conservação da quantidade de movimento, que a gente viu nas últimas aulas, né? Então, eu vou aplicar a conservação da quantidade de movimento, que me diz o quê? Né? Para a conservação da quantidade de movimento, o meu B, ele se torna a quantidade de movimento, massa vezes velocidade. E o meu beta, né, que é o dB dm, vai ser a própria velocidade. Essa aqui é a minha variável intensiva beta. Então, eu vou ter que a derivada de mv dt para o sistema, né, que é igual a massa vezes aceleração, que é a força resultante, que a gente viu lá, decorre lá da lei da física, vai ser igual a ddt no volume, só que agora meu beta é igual a V, né? Então, vai ficar ρ vezes V vezes dvol. Antes, na conservação da massa, meu beta era 1, né? Por isso que não aparece nada aqui dentro. Mais integral na superfície de controle de ρ vezes a velocidade vezes esse produto vetorial aqui, dado pelo fluxo, né? Vezes dA, certo? Bom, mesma coisa, né? Eu não tenho variação das grandezas no tempo, então esse termo vai a zero. Daqui eu tiro que a minha força resultante, ela depende só do fluxo de massa através das seções 1 e 2. Então, a minha força resultante aqui, né, ou somatório de forças ou força resultante, tanto faz, vai ser igual
Rho vezes velocidade na seção 1. Esse produto V por N na seção que entra é menos V1, né? Vezes área 1. Mais Rho, vou colocar Rho2 aqui. Apesar de ser um fluido incompressível, a gente pode cortar, né? Esse Rho1 com Rho2. Mas considerando aqui o caso geral, Rho2 vezes V2. Esse produto aqui vetorial para um fluido que está saindo da seção, né? Vai ser igual a V2 positivo. Então, aqui, vezes a área 2. O que eu tenho aqui nessa força resultante? Rho vezes V vezes área é a vazão em massa. Então, eu vou ter que eu vou ter a vazão em massa na seção 2, porque está positivo, né? Vezes a velocidade em 2, menos a vazão em massa na seção 1, vezes a velocidade na seção 1. Portanto, a minha força resultante é igual, a gente viu, né, que a vazão em massa 1 é igual a vazão em massa 2, que eu vou chamar de uma vazão em massa M, né, pela equação da continuidade. Vai ser M ponto V2 menos V1, né. Essa subtração vetorial aqui, multiplicada pela massa, pelo fluxo de massa, né, nessas seções, e dá a força resultante. Beleza? Nesse exemplo, a gente tem um jato de água que tem velocidade VJ, incide normalmente a uma placa plana, essa placa aqui, que se move para a direita com uma velocidade VC, conforme mostra a figura. Encontre qual é a força necessária para manter essa placa movendo-se a uma velocidade constante, sendo a massa específica do jato de 1.000 kg por metro cúbico, a área do jato 3 centímetros quadrados, VJ e VC, que são a velocidade do jato e a velocidade da placa, né, velocidade constante, são 20 e 15 metros por segundo, desprezar o peso do jato e da placa e admitir um escoamento permanente em relação à placa móvel, com o jato se dividindo igualmente para cima e para baixo. Bom, então, as nossas considerações a respeito deste problema aqui. Hipóteses, né? Nós vamos ter, já pelo próprio enunciado, um escoamento permanente. É água, fluido incompressível. Vamos considerar nas seções de divisão do jato que o escoamento é unidimensional e uniforme. O que mais que a gente pode considerar? Bom, nós vamos considerar para esse caso um volume de controle velocidade constante. Então, agora o nosso volume de controle não é fixo, ele se move a uma velocidade, né, que a gente vai definir como sendo constante. Por quê? Eu vou escolher esse volume de controle que se move? Porque quem decide qual é o meu volume de controle sou eu, né? Então, por que eu vou escolher um volume de controle que se move? Bom, pela simplicidade do problema. A gente tem aqui que um jato atinge uma placa que se move com velocidade constante, né? Então, esse jato, ele chega aqui para essa placa com uma velocidade
relativa, já que ela está se movendo, né? Então, a velocidade com que o jato chega aqui, considerando um observador preso a esse quadradinho aqui, que vai ser o nosso volume de controle, né? Esse observador, ele vai observar o jato entrando com uma velocidade que vai ser dada pela velocidade real do jato em relação a um referencial fora do volume de controle, menos a velocidade com que esse volume de controle se move, tá? Então, é uma velocidade relativa, né? Então, em relação ao observador que está, né? A gente está considerando que essa superfície de controle, ela se move a uma velocidade constante dada por VC, que é a velocidade da própria placa, né? Com que a placa se move, certo? Então, definido esse referencial nosso, que o nosso volume de controle é dado por essa superfície de controle que está representada aqui, né? A gente tem uma entrada de um jato de água que bate no anteparo plano e se divide em dois jatos, né? Um jato vai passar aqui pela seção 1 e o outro jato vai passar aqui pela seção 2, certo? Esse nosso volume de controle corta aqui essa superfície definida pela área plana, né? E aqui a gente pode definir as forças que atuam nessa placa, né? Então, a gente define uma força resultante que tem as suas componentes na direção X e na direção... Deixa eu arrumar esse desenho aqui. RY e Rx. Essa é a força resultante que eu busco, certo? Então, definido isso daqui, né, que é o mais difícil para o problema, a gente consegue resolver esse problema sem grandes problemas. No entanto, aqui a gente precisava fazer as considerações corretas, né? Então, considerar o escoamento permanente, dado esse volume de controle, considerar o fluido incompressível, escoamento unidimensional aqui nessas seções, essa seção e essa seção, e definir as nossas reações de apoio aqui, dada pela placa, né, móvel, corretamente, né, com as suas componentes em relação aos eixos, né, coordenados X e Y. Então, definido isso daí, a gente vai equacionar. Então, primeira coisa que a gente vai equacionar, eu vou considerar lá a minha conservação da massa. Da conservação da massa, o que eu vou ter? Na verdade, para esse problema, a gente vai ver que nem precisa aplicar a conservação da massa, mas a gente vai aplicar só para ficar mais completo. Então, da conservação da massa, o que eu tenho para esse problema, né? Eu tenho que dm dt, a massa variando no tempo, é igual a zero, né? A massa não varia com o tempo. Então, a minha integral, né, da derivada no tempo do volume de ρ vezes o dvol, mais a integral na superfície de controle de ρ vezes NV vezes dA, isso daqui é igual a zero. Bom, permanente, zero isso daqui. A gente vai ficar só com o termo de fluxo. E aí, vamos observar para o nosso problema, né? O que eu tenho aqui em termos de fluxo atravessando a minha superfície de controle. Eu tenho um fluxo que passa por essa superfície de controle aqui, que a gente vai chamar de área J, né? Área do jato. Eu tenho um fluxo que passa através dessa superfície aqui, né? A área 1, que vai ser metade da área do jato, já que o jato se divide em dois. Ele vem aqui com uma área J, e essa área se divide em duas aqui, quando se depara com o anteparo. Área 1 e área 2, né? Então, área J é igual à área 1 mais a área 2, né? Então, a gente vai ter essas três seções transversais aqui para considerar a nossa integração, correto? E aí, lembrem-se, né? Essa equação aqui,
ela é uma equação vetorial, né? Então, a gente tem que fazer esse produto vetorial aqui, considerando entradas e saídas. Então, na seção J, né, que é a seção de entrada aqui do jato, a gente vai ter o ρ, que é o ρ do jato, né, ρ da água, que vai ser o mesmo para todas as seções. Esse produto vetorial aqui, na seção em que o jato entra ali na superfície de controle, vai ser o meu VJ menos VC, né? É a velocidade relativa, vezes a área J. Na seção 2 e na seção 1, o fluido está saindo. Aqui é menos, né? Porque o fluido está entrando, então esse produto vetorial dá negativo. Na seção 1 e 2, o fluido está saindo, então é positivo. ρ vezes V1 vezes área 1, mais ρ vezes V2 vezes área 2. Bom, eu posso cortar esses ρs, já que é água, né? Então, é o mesmo para todos os termos aqui. Eu tenho, né, que a área 1, já que o jato se divide em dois, área 1 mais área 2 é igual à área J, né? Área 1 é igual à área 2, que é igual a J sobre 2. Então, aqui a gente vai ter área J vezes velocidade do jato menos a velocidade do volume de controle é igual a velocidade 1 vezes área J sobre 2 mais a velocidade 2 vezes área J sobre 2. Bom, pela própria simetria do problema, a velocidade 1 é igual à velocidade 2, né? Que vai ser igual, então, que eu vou chamar de V. Então, aqui eu posso cortar esse área J, né? Eu vou ter que VJ, V1 mais V2, V1 mais V2 é igual a 2 vezes VJ menos VC. Então, daqui eu tiro que 2V1, 2V é igual a 2VJ menos VC. Daqui eu tiro que V, né, é VJ menos VC. Então, velocidade 1 é igual a velocidade 2, que é igual a V, que é essa velocidade V que a gente chamou, que é a velocidade do jato, que ele me deu, que é 20 metros por segundo, menos a velocidade com que a placa se move, né, que é 15 metros por segundo. Então, V1 e V2 são iguais a 5 metros por segundo. Isso não precisava fazer, mas a gente fez só para aplicar aí a conservação da massa, né? Na verdade, o problema está me pedindo é outra coisa, ele está me pedindo qual que é a força resultante para que essa placa se mova com velocidade constante, para que ela não desenvolva uma aceleração aqui. Então, aí, para isso, né, já que a gente está falando em termos de força, de resultante, a gente vai aplicar a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento. Então, eu tenho que a somatória das forças
que agem no meu volume de controle, né, as forças resultantes, lembrando que é uma equação vetorial, é igual a massa vezes aceleração, mas eu quero que isso daqui seja igual a zero, né? Que esse sistema aqui, ele esteja desacelerado, se mova com uma velocidade constante. Então, escrevendo aí, em termos de volume de controle, eu vou ter um termo ddt, do volume de controle, de ρ vezes a velocidade v, vezes um dvol, mais a integral na superfície de controle de ρ, vezes a velocidade v, vezes o produto vetorial entre n e v, vezes um dA, né? Beleza. Aqui a gente pode zerar esse termo, né, por não variar, e agora a gente vai analisar quais são as forças que agem no meu volume de controle. O que eu tenho aqui, né? As forças devido à pressão atmosférica, a gente tem lá das forças, né? A gente tem que essas forças resultantes podem ser as forças de corpo, né? As forças de campo e as forças de superfície. As forças de campo são dadas pelo peso, campos eletromagnéticos, e as forças de superfície são essas forças que agem aí através do contato, né, da superfície entre as seções. Então, a gente tem que observar ali no nosso volume de controle qual que é essa relação entre as forças que aparecem lá para nós. Então, aqui a gente vai desconsiderar o peso do fluido. Desconsiderando o peso do fluido, o que eu tenho de força? Eu tenho a força Rx e Ry, né, que é a força resultante aqui devido ao apoio nessa placa. O que mais? As forças devido à pressão atmosférica, elas se anulam, né? Então, aqui eu teria pressão atmosférica, mas ela se anularia com essa face aqui, né, no sentido oposto. Então, eu posso escolher volumes de controle no qual essa circunstância favoreça, né, as pressões atmosféricas se anulem. Então, não vou nem desenhar elas, já vou até manter apagado. Então, o que eu tenho de força aqui é o meu Ry e o meu Rx. Então, dado que essa é uma equação vetorial, a gente vai resolver ela de acordo com as suas componentes, né? Então, a gente vai resolver para x e vai resolver para y. Somatório das forças em x tem que ser igual a Rx, né? Que a gente viu lá. A gente supôs que Rx é positivo para a direita. Caso a gente ache um valor de Rx negativo, significa que o sentido que a gente pressupôs para Rx não está correto e ele é, na verdade, o oposto, né? Conforme a gente definiu. Então, vou resolver esse problema aqui para o fluxo, né, na direção de x, tá? Então, eu estou resolvendo esse vetor aqui para x. Então, vai ficar, essa integral, ela simplifica para um somatório, né? A gente tem o somatório dos fluxos que entram e que saem. Em x, eu só tenho o fluxo que entra lá devido ao jato, né? Então, observem aqui, eu tenho um fluxo em y, né, que não estou considerando agora, mas eu tenho um fluxo em x devido a essa velocidade aqui do jato, né, VJ menos VC, passando aqui pela área AJ. Então, vai ser isso que eu vou colocar aqui, vai ser igual, ele está entrando, então esse produto vetorial aqui é VJ menos VC negativo, né? E aí, eu vou multiplicar por VJ menos VC aqui, né? Esse produto aqui, que vai ser o meu Vx. Na verdade, eu vou ficar aqui, ó. Rho vezes Vx, que é o vetor velocidade na direção de x, vezes esse produto vetorial, que vai ser o meu menos Vx, né? Vezes a área do jato, né, que é a área naquela direção.
Vx é Vj menos Vc, então vai ficar ρ menos ρ, né, que eu vou passar esse menos para lá, Vj menos Vc ao quadrado, vezes a área J. Substituindo os valores aí, então eu vou ter que meu Rx, a resultante, né, lá naquele anteparo devido ao jato na direção de x, vai ser o peso específico da água, né, menos 1000, vezes Vj é 20, Vc é 5, 15, né? Isso daqui eu vou elevar ao quadrado, vezes a área J, que vai ser a área do jato, 3 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, né? Isso daqui vai resultar uma resultante Rx de 7,5 newtons, negativo. Então, significa que esse sentido que eu supus para Rx, ele está errado. Na verdade, Rx tem o sentido da direita para a esquerda, né? Então, é esse sentido aqui que é o correto. Beleza? Então, aqui é o positivo de Rx. Beleza, agora a gente faz para y. Resolvendo para y, somatório de forças na direção y é igual a ry, né? Fazendo aquelas forças lá. Mas eu vou ter, né? Agora jogando na integral. A integral, na verdade, eu vou tirar para fora da integral, já que é unidimensional, né? Eu vou ter fluxo nas seções 1 e 2. Então, eu vou ter os dois fluxos são saindo, né, da seção. Então, vai ser ρ2, ρ vezes VY, vezes VY de novo, vezes área J sobre 2. Mais ρ vezes VY, vezes VY de novo. Só que aqui, esse VY é positivo, porque ele está para cima, né? Está no sentido positivo do eixo X. E esse VY é negativo, porque ele está no sentido negativo do eixo X, observem. Eu tenho um VY que está nesse sentido aqui, positivo. E um VY que está nesse sentido aqui, negativo, né? Então, esses VY, eles levam o sinal do sentido do eixo que eles estão apontando, né? Diferente desse VY que aparece devido a esse produto vetorial, né? Esse aqui leva o sinal se eu estou entrando ou saindo. Esse daqui leva o sinal do sentido positivo do eixo coordenado, tá? Então, não misturem. Esse V aqui é esse aqui que eu estou colocando o sinal. E esse V aqui, esse produto vetorial aqui, que vai levar o sentido, né, de estar saindo. Então, está saindo na seção 2 e está saindo na seção 1, por isso que é positivo, né? E em X lá estava entrando, por isso que esse V aqui era negativo, né? Esse é esse V. E esse V aqui que está positivo, ele leva o sentido do eixo coordenado, né? Que é esse vetor velocidade aqui, né? Que estava para a direita, V para a direita, Vx para a direita, ele é positivo, tá? Então, não confundam essas velocidades. Se tiver ficado um pouquinho confuso, me peçam para resolver novamente, que a gente esclarece. E aqui, vou multiplicar por AJ sobre 2, que é a área do jato dividido por 2. Bom, se eu estou somando aqui a mesma quantidade que eu estou subtraindo aqui, eu vou encontrar para o eixo y, que RY é igual a 0. Se eu tivesse que considerar o peso do jato, né, aí seria diferente. Eu teria que considerar
essa força, peso, que estaria sendo somada aqui ao Rx, né? Então, eu teria que fazer essa consideração do peso. Mas, nesse caso, eu não tenho peso, né? Eu desconsiderei. Então, eu chego que RY é igual a 0. Esse exercício eu tenho, exercício 3.10 do livro do White. A comporta da figura controla o escoamento em canais abertos nas seções 1, seção 1 a gente vai chamar aqui, né? Onde tem H1 e velocidade 1. O escoamento é uniforme na seção 2 também, né? Onde eu tenho uma altura de água H2 e velocidade H2. E aqui eu tenho a comporta que controla esse escoamento. Nessas seções, a pressão é hidrostática, o que quer dizer que ela segue aquela distribuição de pressão conforme a lei de Stevens, né, que depende apenas da altura. A gente viu lá em força sobre superfícies submersas, a gente viu nas últimas aulas. Desprezando o atrito no fundo e a pressão atmosférica, deduz uma fórmula para a força horizontal F necessária para segurar a comporta. Expresse a sua fórmula final em termos da velocidade de entrada V1, eliminando a velocidade de saída V2. Considere que essa comporta ela tem uma largura B, né? Então, mesma coisa, a gente vai partir sempre das nossas hipóteses, né? Então, as hipóteses que eu tenho aqui é um escoamento permanente, que não varia com o tempo, meu volume de controle. Vou adotar essa hipótese. O fluido é a água, fluido incompressível. O que mais que eu tenho como consideração a ser adotada aqui? Posso adotar um volume de controle fixo. Escoamento uniforme. Unidimensional nas seções 1 e 2. Seções 1 e 2, né? O que faz com que eu simplifique esse problema na integral. Então, estão aqui as minhas hipóteses. Então, eu falei que o meu escoamento é permanente, que meu volume de controle ele é fixo. Mas cadê o meu volume de controle? Nesse exercício, eu preciso definir o volume de controle, né? Ele não foi dado. Eu vou definir um volume de controle que passe pelas seções 1, né? Então, vai pegar aqui a seção 1. Ele vai pegar a minha base aqui, né? Vai coincidir aqui com a parede do fundo. Perdoem, porque não vai ficar muito retinho. Vai coincidir aqui com a minha seção 2, né? E eu vou até lá em cima para poder equilibrar as pressões atmosféricas, né? Então, vou fazer assim, né? E vou passar por fora aqui da minha comporta para que a força ela esteja externa ao meu volume de controle. Então, aqui as pressões atmosféricas, elas se equilibram, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. Na vertical, eu não preciso fazer esse problema, resolver esse problema, porque o que eu estou pedindo aqui no exercício é a força F na direção do eixo X, né? Então, eu vou resolver esse problema apenas para o eixo X, para a componente X do problema, né? Já que eu não preciso considerar nada em Y, né? Não tenho nenhum dado necessário aqui para Y, então vou resolver esse problema apenas em X. Bom, então eu vou aplicar primeiro a conservação da massa para esse problema. Para a conservação da massa, o que nós temos?
eu vou ter que dm dt é igual a zero, o que me diz que ddt da integral no volume de controle de ρ dvol mais a integral na superfície de controle de ρ vezes n vezes v vezes dA, isso daqui é igual a zero. Mas o escoamento é permanente no meu volume de controle, então isso é zero, né? O que eu tenho que considerar aqui de fluxos através das superfícies? Eu tenho um fluxo através da minha superfície 1, de área 1, né? Que a área dessa superfície é H1 vezes B, que é a largura da comporta, e eu tenho um fluxo através dessa superfície aqui, que é a seção 2, né? Então, tenho fluxos tanto de entrada, na seção 1 entra, né? E na seção 2 sai. Então, para a seção 1, como está entrando, esse produto vetorial aqui, ele é negativo, porque o cosseno é cosseno de 180. NV cosseno de 180, então isso aqui vai ficar menos V1, né? Para a seção 1. Então, vou escrever para a seção 1 menos ρ1 vezes V1 vezes a área 1, que é a altura da água na seção 1, vezes a largura da comporta na seção 1, que é a mesma, né, para todas as seções. Isso daqui, mais, na seção 2 eu tenho ρ2, eu tenho V2 positivo, porque está saindo, vezes H2, vezes a largura na seção 2, que é B, né, então, igual a zero. Bom, eu posso cortar esse B com esse B. ρ1 é igual a ρ2, então eu vou ter que V1, H1 é igual a V2, H2. Então, eu vou escrever o meu V2 em termos de H1, já que depois eu quero escrever a força apenas, né, em função de V1. Então, vou escrever o meu V2 em função de V1. V2 vai ser igual a V1 vezes H1 dividido por H2. Então, da conservação da massa, eu obtive essa equação aqui. Né, de V2 em função de V1. Agora, eu vou aplicar a conservação da quantidade de movimento. Na direção X. Então, eu já vou escrever a expressão da conservação da quantidade de movimento já escrita em termos da direção X, que é o que eu quero resolver, né? Então, eu vou ter que somatório das forças em X é igual a massa vezes a aceleração em X. Mas esse problema, ele está parado, né? Então, não tenho aceleração em X, isso daqui é igual a zero, né? Quais são as minhas forças em X? Eu tenho forças devido à distribuição de pressão do fluido, aqui, que é uma distribuição hidrostática. Eu tenho aqui também na seção 2 uma distribuição hidrostática, né, de pressões. Deixa eu desenhar melhor. Então, aqui na seção 1. Tem uma distribuição de pressão hidrostática. Essa força resultante aqui, a gente aprendeu a calcular, né? Essa força F1, dada pela pressão. E aqui a gente também vai ter uma força resultante F2, que nós também aprendemos a calcular. Mais alguma força em X, na direção de X? Tenho a força
que a comporta exerce, né? Então, que é a que eu quero encontrar. Então, aqui, do meu somatório de forças na direção X, quais são as forças que agem no problema? Eu tenho F1, que é positivo para a direita, aponta no sentido positivo de X. Eu tenho F, que é negativo, está apontando no sentido negativo de X, que é a força da comporta. E eu tenho F2, que também é negativo, está apontando no sentido negativo de X, né? Isso daqui tem que ser igual ao teorema de transporte de Reynolds, que a gente viu escrito lá para um volume de controle, né? O termo na integral de volume, ele é nulo, né? Porque não varia com o tempo, aquele d dt é igual a zero. Então, eu vou escrever só o termo da integral de superfície para a superfície de controle, que vai ser igual a ρ vezes v vezes nv, é o Vn, né? Produto vetorial aqui, vezes o dA, né? Então, aqui, já vou escrever a minha força resultante devido à pressão aqui agindo na seção 1. Qual que é essa força resultante? A gente viu que a força resultante é igual ao gama, né? Que é ρ vezes g, massa específica vezes gravidade, vezes a área da seção transversal na qual essa força está agindo, que é a área da comporta, que é H1, vezes B, né? Isso daqui é a área, vezes o centro de gravidade dessa área, né? Que é H1 sobre 2, que é o centro de gravidade da área. Menos F, que é a força que eu quero encontrar, menos F2, que vai ser o peso específico, ρ vezes G, né, que é o mesmo para a seção 1, vezes H2, vezes B, vezes H2 sobre 2. Né? Então, a área da comporta e aqui o centro de gravidade. Gama A vezes HG. Então, lembrados dessa expressão? Isso daqui tem que ser igual, né, ao somatório dessa integral aqui, né, dos fluxos de velocidade através das seções transversais. Eu tenho duas seções transversais. Tenho a seção transversal 1, no qual há um fluxo entrando, de entrada, né, e a seção transversal 2, no qual há um fluxo de saída. Sendo que a velocidade V1 tem sentido positivo, na seção 1, e tem sentido positivo na seção 2. Então, aqui, essa integral vai ficar o seguinte, para a seção 1, o que eu vou poder escrever? Eu tenho ρ1 vezes essa velocidade aqui, ela leva o sentido do eixo, né? Então, V1 é positivo no sentido do eixo positivo. Essa velocidade aqui, ela vai pegar o sentido de entrada ou saída na minha superfície de controle. Na seção 1, eu estou entrando, então vai ficar negativo. Vezes a área 1, que é, já vou escrever, H1 vezes B. Para a seção 2, eu vou escrever essa integral, que vai ser mais ρ2. A velocidade V2 na área 2, essa velocidade aqui, ela tem sentido positivo do eixo X, então V2. Essa velocidade aqui, ela assume o sentido de entrada ou de saída, né? Tá saindo, então positivo, V2. Vezes H2, vezes B. Agora, eu vou substituir esse V2 aqui, né? Esses dois V2 aqui, pelo aquele V2 que eu encontrei lá da conservação da massa, né? Que V2 era igual, V2 é igual a V1 vezes H1 sobre H2. Substituindo esse V2 aqui e fazendo as manipulações algébricas, eu vou chegar, né? Chamando, né? ρ1 igual a ρ2, que é igual a um ρ só, né? Mesmo fluido, eu vou chegar numa expressão para a força da comporta em função da velocidade V1 e das alturas de água, né?
vai ser igual a ρ vezes G vezes B sobre 2. Isso daqui vezes H1 ao quadrado menos H2 ao quadrado, menos ρ vezes B vezes H1 vezes V1 ao quadrado, dividido por H1 sobre H2, menos 1. Então, essa é a expressão da força F em função de H1 H2 e V1, né? E aí das propriedades do fluido e da seção transversal da comporta. Esse exemplo é um exemplo clássico da hidráulica, que a gente já consegue tratar ele com essas ferramentas que a gente está trabalhando aqui em mecânica dos fluidos. Então, nós temos um escoamento, né, que se dá aqui através dessa linha de corrente. Então, eu tenho o fluido, né, e a superfície dele aqui, essa linha representada em rosa. E aí, eu separei esse meu escoamento, né, em uma região, né, que vai ser a região que eu vou analisar, né, esse daqui é o meu volume de controle. Eu faço coincidir o meu volume de controle com essa camada aqui, né, que é a camada base do meu escoamento, que limita, né, o escoamento. Uma outra superfície aqui interessante para mim é essa superfície 2, que é a linha de corrente, né, que eu não tenho fluxo de fluido através dela. E aqui eu tenho uma outra superfície aqui, limitada aqui por essa seção em que eu conheço a velocidade, né? Então, aqui eu tenho descrito o perfil de velocidade na seção 3 e o perfil de velocidade na seção 1. Nas seções 2 e 4, eu não tenho fluxo através dessas seções, porque são seções que coincidem com a parede do meu escoamento e aqui coincide com a linha de corrente, né? Então, eu não tenho fluxo através da linha de corrente, uma propriedade que a gente viu lá quando a gente definiu a linha de corrente, né? Aqui eu posso fazer algumas considerações também. Então, a gente vai fazer as mesmas considerações, as hipóteses para a gente trabalhar. Nossas hipóteses são: tem um escoamento permanente, eu tenho um fluido incompressível. Na seção 1, eu tenho escoamento unidimensional. Nas seções 2 e 4, não tem fluxo de fluido. E na seção 3, eu tenho um escoamento bidimensional, né? Porque a gente vê que a velocidade varia com y, né? Então, nesse caso, está definindo aí um escoamento bidimensional. Então, essas daí são as nossas hipóteses, né, do escoamento. Definidas as hipóteses e o volume de controle, a gente pode analisar, né, da forma que a gente aprendeu, aplicando a conservação da massa e a conservação da quantidade de movimento. Algumas coisas interessantes aqui para a gente observar. Em 1, né, que é essa seção 1 aqui, que eu vou analisar ela agora, na seção 1, eu tenho uma entrada,
né? Uma entrada unidimensional, a gente já viu que é unidimensional, né? Porque U só varia com a posição, não varia com Y. Então, o produto vetorial V vezes N, né? Esse produto aqui, ele vai ser para a seção 1 menos o zero, né? Que é essa velocidade aqui. Só que ela é negativa porque ela está entrando na seção 1. Na seção 2 e 4, eu não tenho fluxo. Então, esse produto vetorial V por N, ele é igual a zero nas seções 2 e 4. E na seção 3, esse produto vetorial V por N, ele me dá, né, me retorna uma velocidade que está saindo da minha seção de controle, que depende de Y, e é positiva, né? Então, é U de Y. Uma velocidade U, função de Y. Bom, e aqui eu quero encontrar, né, para esse problema, eu não falei para vocês o que eu quero, dado o problema, eu quero achar a força de arrasto que surge aqui na base, né, devido a esse atrito entre o fluido e a parede, que está armazenando, né, que está suportando esse fluido. Então, vou aplicar a conservação da massa, minha primeira equação. Aplicando aí a conservação da massa, na verdade, vou aplicar a conservação da quantidade de movimento primeiro, né? Eu só tenho movimento na direção X, então eu vou aplicar a equação apenas para a direção X. Somatório das forças em X é igual a menos a força de arrasto, né? Eu adotei que a força de arrasto está no sentido negativo do meu eixo X, então eu vou supor ela com sinal negativo. Se eu encontrar ela com sinal positivo, significa que o sentido que eu adotei está errado, né? Se eu encontrar ela com sinal positivo, significa que o sentido que eu adotei está correto, né? E ela está no sentido negativo de x. Isso daqui é igual, eu tenho que aplicar o teorema de transporte de Reynolds. O ρ, a massa específica, ela é constante. Eu vou integrar na onde tem fluxo, né? Já que eu não tenho variação no tempo, né? Então, aquela integral de volume, ela é zero. Eu vou zerar ela. Eu vou integrar apenas onde eu tenho fluxo, que é na seção 1 e na seção 3. Né? Então, eu vou integrar primeiro a velocidade, U, que é o zero, né? Na seção 1, vezes V vezes N na seção 1, a gente viu que é menos o zero. Isso daqui, vezes dA. Mais ρ vezes a integral na seção 3. Né? Aqui eu já tenho variação de U com Y, né? Então, vai ser U de Y vezes o de Y, positivo, vezes 1dA. Resolvendo aqui nos meus limites de integração, eu vou ficar que menos FA é igual. Esse menos pode vir para fora, né? Menos ρ, integral de 0 até h, que é onde varia a minha seção 1, né? A minha altura da seção 1 vai de 0 até y igual a h, de o zero ao quadrado, vezes o dA. dA é a área da seção 1, que vai ser B, que é a largura, né, do meu escoamento, vezes 1dy. Mais, para a seção 2, vai ficar ρ integral. Qual que é o limite de integração? É de 0 até lambda, que é o máximo aqui, né? A altura da camada limite. Delta, perdão, né? Lambda não, delta. De U de Y ao quadrado, vezes V, vezes dy.
Resolvendo aí essa integral, né? Na verdade, essa daqui vai ficar constante, eu vou tirar para fora da integral, vou ficar com força de arrasto é igual. Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar positivo aqui. Rho vezes U0 ao quadrado vezes B vezes Y, né? De 0 até H vai dar H. Menos Rho. B é constante, posso tirar para fora da integral. Integral de 0 a delta de U de Y ao quadrado vezes 1 dy. Então, essa daqui é a minha equação da força de arrasto, só que eu estou em função ainda de uma integral que depende do perfil de velocidade na seção 3, né? Mas essa daqui é a minha integral. Conhecendo o perfil de velocidade na seção 3, eu resolvo esse problema. Então, eu tenho mais uma equação que eu posso aplicar aí, que é a conservação da massa. Então, da conservação da massa, a gente vai chegar, né? Já vou escrever direto, porque a gente está cansado de ver essa equação, que ρ vezes a integral na superfície de controle, eu tirei o ρ para fora, desse produto vetorial na área é igual a zero. Né? Vou escrever aqui para as áreas que eu tenho fluxo. Né? Então, eu tenho ρ na seção 1, na seção 1 e na seção 3, vezes a integral de 0 até h, de menos o zero, que é o produto vetorial aqui para a seção 1, vezes b dy, mais ρ vezes a integral de 0 até delta de u0, u de y, né? Vezes b vezes dy. Resolvendo aqui, né, essa integral de k, essa daqui a gente vai ficar em função dela. Eu vou ter que ρ vezes b vezes menos aqui, né? Isso aqui é igual a zero. Então, esse menos vai ficar mais porque vou passar para o lado de lá, que vai ficar positivo. Vou ficar ρ vezes b vezes o zero vezes h, aplicando aí o limite de integração. É igual a ρ vezes b vezes integral de 0 a delta de u de y dy. Né? Então, cortei do lado de cá, cortei do lado de cá, eu vou isolar o meu h, que vai ser igual a integral de 0 a delta de u de y dy dividido por o zero. Pego esse h aqui, que eu encontrei, que está em função de uma integral, e vou substituir essa equação aqui, asterisco, na equação que eu achei da conservação da quantidade de movimento. Em 2 asteriscos. Então, eu vou substituir asterisco em 2 asteriscos, né, para achar a força de arrasto. Daí, eu vou tirar que a minha força de arrasto, quando eu substituo asterisco em 2 asterisco, vem. Minha força de arrasto vai ser igual ρ vezes o zero ao quadrado vezes b dividido por o zero. Aqui vai cortar depois. Integral de 0 a delta de u de y dy menos ρ vezes b, integral de 0 a delta de u de y ao quadrado vezes dy. Então, a gente chega que a força de arrasto, dado por esse problema, que é um problema interessantíssimo lá da hidráulica, vai ser igual a ρ vezes b
vezes integral de 0 a delta de U0 menos U vezes U de Y, né? Vezes dy. Então, esse U aqui é uma função que depende de Y, na seção 2, né? Para x igual a L. Então, está resolvida aí a força de arrasto do nosso problema em termos da velocidade na seção 0 e na seção 1 e na seção 3.